O que é, então, o discernimento espiritual? Eu tenho alguns conceitos aqui, de uma maneira breve, mas discernimento espiritual, em primeiro lugar, é um dom. O que é dom? Dom é um presente de Deus para nós. O discernimento espiritual, ele está dentro do dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento. Ele está dentro disso, porque no discernimento espiritual a gente tem a revelação de algo de maneira completa, com os conselhos, aquilo que está havendo. Então, esse é o discernimento espiritual, não é ainda o discernimento de espíritos, ok? E o que é o discernimento? É enxergar as coisas com os olhos de Deus. Discernimento, vou repetir. Discernimento é enxergar as coisas com os olhos de Deus. É ver como Deus vê as coisas, além da aparência, além daquilo que os nossos olhos naturais podem ver. O discernimento não se enxerga, você não tem discernimento com seus sentidos naturais, não tem como. Por isso que é um dom de Deus, é uma capacitação de Deus para a nossa vida. O discernimento é ver as coisas do ponto de vista de Deus. E aí eu tenho que tocar brevemente em algo aqui. A Fernanda me conhece, acho que ela já imaginava que eu ia tocar nisso. Queridos, não tem como termos discernimento espiritual na nossa vida sem uma vida de oração. Não tem como. Então precisamos ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, de jejum também, leitura da palavra, intimidade, porque quanto mais você fortalece o teu relacionamento com Deus, quanto mais conectado com os céus, mais a tua visão espiritual é ampliada, mais o teu discernimento é aguçado, né? E o próprio Daniel, o profeta Daniel, gente, eu amo o profeta Daniel. Ele não era só usado por Deus, ele amava estar com Deus. Ele amava, e é isso que a gente tem que ter na nossa vida, nós temos que amar estar com Deus, sabe? Porque não adianta termos todos os dons ministeriais na nossa vida se a gente não ama quem nos deu os dons espirituais e se a gente não tem um caráter íntegro. E Daniel é esse exemplo. O homem amava a presença de Deus, tinha um temor, uma reverência por Deus, ele era íntegro em caráter, por isso que ele, né, claro, como profeta na Antiga Aliança, ele era revestido com dons do Espírito na vida dele, ele tinha o discernimento. E a oração, a intimidade com Deus sempre vai ampliar o discernimento espiritual, amém? E aqui outra definição para você entender melhor. Olha, discernimento é também inteligência espiritual. Não é inteligência intelectual, não é uma inteligência da mente. Por isso que os dons não podem ser forçados com a mente. Paulo diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então, o discernimento é uma inteligência do teu espírito, é uma inteligência que Deus colocou em você. Só que o discernimento, ele fica completo com a sabedoria e com a prudência. O que é a sabedoria e a prudência? É a maneira certa de aplicar aquilo que você discerniu, o que fazer. Aí entram nos outros dons de revelação. Discernimento é também a capacidade de julgar as coisas corretamente. É saber o que está debaixo da superfície, é saber o que está além da aparência. E, amados, nós precisamos absurdamente de discernimento espiritual na nossa vida, para tomar decisões certas na nossa vida, sabe? Para não se deixar levar por propostas que parecem ser tão boas, mas que por detrás tem coisas tão erradas. Então, mas é só a vida de oração que nos dá esse discernimento. Precisamos disso, sabe? Eu encorajo você a orar todos os dias. Senhor, dá-me discernimento espiritual. Não deixa eu ser enganado, não deixa eu tomar decisões erradas. Precisamos de discernimento espiritual, queridos, porque senão a gente vai errar muito, como a gente fala popularmente, a gente vai quebrar muito a cara sem o discernimento. E que provém a falta de discernimento sempre está ligada à falta de comunhão com Deus, à falta de uma vida de oração, de intimidade com o Senhor, porque nós lemos em Provérbios, é Deus que dá a sabedoria e o discernimento. E o discernimento também se manifesta quando as coisas não são evidentes. Por exemplo, se eu estou vendo aqui, tem uma TV na minha frente, se eu estou vendo aqui uma TV
Aí eu vou falar, eu estou discernindo que aquilo é uma televisão. Isso não é discernimento. Já está evidente, já está na cara. O discernimento é você enxergar no espiritual, é você ver algo que está além do natural, entende? É algo que não está claro, não está evidente. Por exemplo, às vezes Deus te dá uma revelação, você sonha com tanto de símbolos e símbolos, e aí você não entende nada. Aí você precisa orar, buscar a Deus, jejuar, para quê? Para começar a enxergar o que está por detrás daquela simbologia, entendeu? Então, esse é discernimento também, né? Discernimento é para quando as coisas não são vistas naturalmente, é quando a gente vê além. Mas deixa eu te falar algo mais. O que não é discernimento? Discernimento não é intuição. Não é, eu estou sentindo. Não, não é. Não, discernimento é algo do espírito. O discernimento é uma percepção do mundo espiritual e no mundo espiritual. E no mundo espiritual. Não vai dar para a gente entrar porque é no mundo, mas tem a questão de ser arrebatado em espírito, essas coisas, né, que podem acontecer. Discernimento também não é ter um senso crítico maléfico, ficar criticando. Não, eu não vou com a cara daquela pessoa. Eu não vou com a cara de fulano. Não, tem um negócio errado. Aí, por falta de afinidade, você chama isso de discernimento. Não, não é. Discernimento não é ter um espírito crítico, não. Discernimento também não é ler pensamento, não é ler pensamento, não é ler mão de ninguém, tá bom, gente? Discernimento não é tentar adivinhar as coisas, não. Discernimento, o Espírito Santo é que te dá o entendimento. Olha, Ana Kelly, tá vendo aquela situação? É isso, isso e isso. Ele dá uma visão de raio-x, é como se fosse isso. Eu não sei com vocês, mas eu já vivi muito isso. De eu ver uma situação, sabe, algo, e de repente o Espírito Santo me dá uma visão total de raio-x. O que é isso, meu Deus? E aí, quando foi ver, tudo se confirmava, sabe? Isso é discernimento do Senhor mostrar, olha, o que está por detrás disso é isso e mais aquilo, ok? Pois bem, agora que vocês entenderam, eu espero que vocês tenham entendido o que é o discernimento espiritual, que é olhar as coisas como Deus está vendo. Uau, gente, isso é muito tremendo. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, ele ora, né, para a igreja de Éfeso, e ele ora também pela igreja aos Colossenses, a carta aos Colossenses. Ele fala assim: olha, eu oro para que Deus conceda a você espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, que ele ilumine os olhos do seu coração para que você possa conhecer o poder dele, as riquezas que há no Senhor. E ele vai falando. Então, Paulo ele vai falar ali exatamente sobre discernimento. Quando ele fala sobre abrir os olhos, ele está falando desses olhos de discernimento. E eu tenho meditado muito, já tem um ano que eu tenho meditado sobre todas as vezes que Jesus curou um cego. Ali são curas específicas com mensagens específicas, mas que também nos ensinam que Deus ele quer a todo momento, em diferentes níveis, abrir os nossos olhos espirituais e tirar de nós toda miopia espiritual, sabe, gente? Toda cegueira, porque às vezes a gente sofre muito por não enxergar as coisas da maneira como Deus enxerga. Eu tenho uma boa notícia para te falar. Deus, ele não quer te dar óculos, ele quer te dar a visão dele. Ele quer te dar discernimento espiritual. Ele quer que você entenda as coisas com clareza, da maneira como ele vê, como ele enxerga, da maneira como Deus pensa também.